A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Nós vamos iniciar agora a nossa quarta e última aula de soteriologia. Tá? Peço que vocês prestem bastante atenção nesse último conteúdo e após nós faremos algumas considerações finais. Tá? Antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti mais uma vez, suplicamos o Teu favor para os nossos corações. Meu Pai, que o ensinamento ele possa estar gravado para que possamos aprender, para que possamos caminhar firmes, meu Pai, sabendo que o Senhor é aquele que nos salva, aquele que nos resgata, que tudo depende daquilo que o Senhor faz, nada depende do homem, por isso nos abençoa nestes ensinamentos, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como sempre, vamos iniciar recapitulando rapidamente a última aula. Passa o primeiro slide, por favor, aí, vou conversar com vocês, falamos do arrependimento, é parte essencial do Evangelho. Lembramos que era a mensagem de João Batista, de Jesus, de Pedro, de Paulo, né? Tem uns versículos ali. E fizemos uma reflexão do que o Evangelho se tornou hoje em dia, né? Um comércio, empresa. Você prega de tudo, menos de arrependimento, de mudança de vida. Mas você prega prosperidade, você prega poder, você prega confissão positiva, enfim. Né? Então, o Evangelho passou a ficar distorcido, né? Nos dias atuais, e a gente tem que se refletir a respeito disso. Próximo slide. Falamos também da fé salvadora, né, do hebraico emuná, que é a ideia de confiança absoluta em alguém, né, no caso no Senhor, nossa convicção de que o Senhor é poderoso e fiel para cumprir as suas promessas. Então nós temos essa fé. Em Hebreus tem a definição, né, firme fundamento, certeza das coisas que se esperam e a prova ou convicção das coisas ou fatos que se não veem, né? Enfim, fala que em Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Próximo slide. Falamos da regeneração, né? Estamos falando dos atributos, daquilo que a salvação ela causa na vida do homem, né? Regeneração é uma obra que nós não temos nenhum papel, é uma obra de Deus na vida do homem, é um novo nascimento. Deus coloca em nós uma nova natureza espiritual para que o Espírito Santo possa habitar na nossa vida, porque na natureza espiritual caída não tem como o Espírito Santo habitar, e lembramos do vinho, do odre, né? Daquela passagem. E essa regeneração ela é operada exclusivamente por parte de Deus. O homem não tem qualquer participação na regeneração, é um novo nascimento, né? Próximo slide. Falamos, Pedro falava isso, né? Estão sendo gerados, né, de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Então esse é um novo nascimento, e só se nasce, como não tem como ser mais ou menos nascido. A regeneração é um ato instantâneo e definitivo na vida do homem. Tá? Próximo slide. Aí, como eu falei, por meio da regeneração, a natureza divina de Deus passa a habitar no homem, o Espírito Santo habita em nossas vidas, né? E lembramos da passagem ali de Lucas 5, né? 37, 38, do vinho, né? Novo. Ninguém deita em odres velhos, tem que ser em odres novos, para que possam se conservar. Próximo slide. Lembramos também da necessidade de nascer de novo. Primeiro, para entrar no reino de Deus. Segundo, para resistir ao pecado. E terceiro, para viver uma vida de retidão. Próximo slide. Falamos também dos benefícios da salvação, que são imediatos e futuros. Né? Imediatos, a justificação, a adoração, a santificação, e o futuro, que é a glorificação. Falamos da justificação, né? Do chamado, aquele que se predestinou chamou, os que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. Próximo slide. Falamos que a justificação é uma posição do homem diante de Deus, né? O homem agora que estava em estado de condenação, estava afastado diante de Deus, agora está justificado. Lembramos que é como ele se comparecesse diante de um tribunal, né? E em vez de receber a sentença de condenação, ele recebe a sentença de absolvição, de justificação. Passa o próximo slide, por favor. Aí. Né? Falamos da questão jurídica, né? Demos um exemplo, né, no mundo jurídico, porque é um termo jurídico, né, da exclusão da culpabilidade, né? Então, o Cristo na cruz, lá em Isaías 53:5, vai dizer que ele expiou, né? Ele levou as nossas transgressões, foi traspassado pelas nossas transgressões, que na verdade é culpa de transgressão. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, que na verdade é culpa de iniquidade. Então, é como se fosse uma excludente de culpabilidade. Cristo, né, levou sobre si a nossa culpa, e quando estamos agora diante de Deus, não somos mais condenados, mas estamos justificados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, não pelos nossos atos, pelos nossos méritos, mas exclusivamente pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Próximo slide. Aí falamos exatamente isso. O sentido é o ato pelo qual
o pecador comparece diante de um tribunal, ele não recebe a sentença de condenação, mas ele é judicialmente absolvido dos seus pecados, das acusações, porque Cristo levou sobre si as nossas acusações na cruz do Calvário. Pode passar o próximo slide. Aí demos algumas passagens, né, da justiça de Deus, né, não há acusação para os eleitos de Deus, porque é Deus quem nos justifica, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pode passar o próximo slide. Aí lembramos aqui que eu fiz até uma pergunta, vai ter julgamento, não vai ter julgamento, né? Então, existem divergências teológicas aqui, que elas convivem harmoniosamente porque tem amparo na palavra de Deus, né? Então, independentemente da posição que você vai adotar, né, ela não fere, na verdade, nenhum princípio bíblico, né? Não coloca nenhum outro fundamento. Aí botei para vocês, os amilenistas, pós-milenistas, vai ter um julgamento, segundo eles. Para os pré-milenistas históricos, vão ter 2 julgamentos. Né? Para os pré-milenistas dispensacionalistas, será de 1 a 7 julgamentos. Ou seja, tem muitas correntes a respeito disso. Né? E aí também questionamos se os salvos passarão por julgamento. Né? Enfim, há outro debate nessa situação, mas o que eu falei que é importante, independentemente da posição que você adote, o importante é que nós já estamos justificados diante de Deus, já estamos salvos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E lembrei aqui da importância dos textos, né, de ter cuidado com, muitas das vezes, para pegar uma versão que ela é, digamos assim, mais parafraseada, né? Ela não é tão rica e alguns termos são distorcidos. E a gente tem que ter cuidado quando vai estudar a palavra, ou até quando vai montar uma pregação, de não se basear nesses textos para montar a sua pregação, né? Se você souber o sentido da palavra, né? Por exemplo, eu uso Almeida Fiel, né? Corrigida Fiel. Então, ela é mais fidedigna, é um texto mais rebuscado. Mas como você sabe o sentido do texto, da palavra, então você pode depois procurar uma versão mais parafraseada, NTLH, NVI, porque tu já sabe o sentido original. O problema é quando você pega uma versão mais parafraseada e vai querer montar o seu estudo, o seu entendimento a respeito disso. Aí eu dei um exemplo típico, né, que em Lucas 16, 18 vai dizer: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido estará cometendo adultério. Aí você pega isso na NTLH e fala, o camarada que casou com a divorciada está em adultério. Não, a palavra não diz isso. Você vai pegar a Almeida Corrigida Fiel e vai dizer: aquele que deixa a sua mulher e casa com outra, né, comete adultério. Quem casar com a repudiada, a palavra usada ali no grego é apolú, né? Apolú é repúdio, não é divórcio. Divórcio é apostásio. Então, por quê? Porque o homem que casasse com a mulher repudiada, ela estava ligada pela lei ao homem. Claro que ele cometeria adultério. O repúdio era uma questão financeira. Ele mandava a mulher embora e ele não pagava o dinheiro, né, o dote dela, a parte da herança dela. E muitas dessas mulheres viviam escravizadas na prostituição para sobreviverem. Tudo era uma questão financeira, porque se ele tivesse que divorciar dela, dar carta de divórcio, ele tinha que pagar, tinha que dar o dinheiro para ela. E eles não queriam fazer isso. Então, aquele que casasse com a repudiada, claro, estaria cometendo adultério. Mas com a divorciada não, que você vai ver em Deuteronômio 24, o divórcio era tranquilamente concedido. Tinha que dar o divórcio e a pessoa estava livre para casar com outras pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado para estudar, né, para não misturar, como eu falei, colocar todo mundo no mesmo saco e jogar no lixo. Não, não é assim não. Por isso tem que saber o original da palavra, o que a palavra quer dizer, para que você não monte um conhecimento com base numa tradução que ela é fraca, que ela não diz, na verdade, o que a palavra está dizendo. Por isso é importante ter um dicionário bíblico, hebraico, do grego, para que você possa, de fato, entender aquilo que você está lendo. Ok? Próximo slide. Falamos da adoção, que é outro benefício, né? Somos filhos de Deus, e agora temos uma família, direito, né, a um nome, a uma herança, né, que essa a salvação nos concede. Passamos a ser membro da família de Deus. Pode passar o próximo slide. E falamos que aqueles que não são filhos de Deus, em contraste, são filhos da desobediência e filhos da ira, como está naquele slide. Falamos tudo isso na aula passada. Próximo slide. Benefícios, falamos também da adoção, né? Filiação, irmandade com Cristo, filiação confirmada pelo Espírito Santo, herança eterna. Essa herança eterna, próximo slide, ela vai incluir a ressurreição do corpo, né? Um corpo glorificado, que a gente vai ver daqui a pouco, o reino de Deus e a vida eterna. Próximo slide. Santificação. Falamos de santificação, o processo de a gente se torna santo, separado das coisas do mundo, né? Para Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Santificação é para os salvos em Cristo, né? Para os ímpios, né? E santificação é uma ordenança de Deus, como vimos nas palavras que projetamos. Próximo slide.
falamos que é Deus que nos santifica, numa obra de Deus, sobretudo do Espírito Santo, né? E a gente é santificado pela palavra e pela oração, conforme está lá em Timóteo, né? E a santificação ela vai se dar através do relacionamento que a gente tem com Deus, né? E isso é diariamente. Próxima palavra, próximo slide. Falamos dos termos no Antigo Testamento, que era o sentido de consagrar. No Novo Testamento implica a questão da pureza, né? Então lembramos que não existe negócio de dizer que o púlpito é santo, a cadeira é santa. Não, santos somos nós que temos o Espírito Santo habitando dentro da gente. Então púlpito, banco, microfones, não tem nada de santo, ok? Próximo slide. É um Deus triuno, né? Sobretudo do Espírito Santo. E falamos como também participa desse processo, né? E lembramos aquela situação do eu oro, mas é o Espírito Santo quem coloca esse desejo em mim dentro de orar. Eu sou um instrumento pelo qual o Senhor opera na santificação, assim como também quando eu consolo, quando eu conforto alguém, não é porque isso vem de mim, mas vem do Espírito Santo que habita em mim e ele me usa para confortar, para consolar. Então, há um equilíbrio na santificação. Pode passar aí, por favor. Próximo slide. Exatamente o que eu estava falando. Pode pular isso também. E falamos do operar, desenvolver a salvação, não é? Que, na verdade, a gente exerce dessa forma, operando fruto do Espírito na nossa vida, né? Somos instrumentos na mão de Deus para esse processo de santificação. Ok? Próximo slide. Falamos da posição de reformadores, né? Tem a santificação em 3 aspectos: posicional e instantânea. Quando você é salvo, já tem um processo de separação. Aquela experimental gradual que vai ocorrer até o momento da sua morte. E haverá a última, próximo slide, que é a definitiva, a final, né? Em que teremos um corpo glorificado e aí estaremos totalmente imunes ao pecado, tá? Aí paramos, através da santificação, é possível deixar de pecar, né? Então, a santificação é ir mortificando a nossa natureza pecaminosa, mas não necessariamente vai dizer que você vai significa ser impecável, né? Próximo slide, por favor. E aí, vamos aqui continuar daqui. O que a gente precisa entender? Que a santificação, ela é um processo diário na vida do ser humano, né? Na vida do regenerado. E a gente vai ter uma luta diária da carne, que ela não é regenerada, com o espírito que agora é regenerado, nova criatura, ok? E a palavra de Deus vai ler em Romanos, vamos ler junto aí, Romanos 7, 14 e 24. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então é o que o Paulo vai dizer. Nós temos uma luta diária da carne contra o espírito. O espírito está regenerado e agora ele luta contra os desejos da carne. E esse Espírito Santo ele te dá poder para que você possa renunciar à carne, para que você possa vencer o pecado. O que você antes fazia sem qualquer constrangimento, sem qualquer luta interior, agora quando você peca, algo dentro de você te constrange, te incomoda. Não é você, é o Espírito que está dentro de você. E quando você se enche desse Espírito Santo, você cada vez vai dizendo não ao pecado. Mas essa luta ela vai permanecer na vida do servo, né, até o final da vida dele. Então o pecado agora, na vida do regenerado, é como se fosse um acidente de percurso. Não é o que ele quer, mas por vezes ele pode ser que ele falhe, né, mas vai haver sempre essa luta diária na vida dele e ele vai estar em processo de santificação. Cada vez mais levantando, cada vez mais estando firme e rejeitando o pecado, tendo esse poder agora para rejeitar o pecado. Ok? Próximo slide, por favor. Então, o que é importante entender é que a graça salvadora, ela não é um salvo-conduto para pecar. Não quer dizer que agora eu sou salvo, então eu vou pecar porque a graça está sobre a minha vida. Não, isso não existe. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado. A palavra de Deus vai dizer exatamente isso. Então, tem que ter essa luta. Se não há essa luta,
Se a pessoa está no pecado vivendo, então ela nunca foi regenerada, ela nunca ganhou uma natureza espiritual nova. Ela continua velha natureza. Pode estar numa igreja, pode ter um cargo, pode ser quem for. Mas se ela vive no pecado, ela não tem o Espírito Santo dentro da vida dela. Isso que a palavra nos garante, ok? Vamos para os textos aí. Tito vai dizer, 2,11. Porque a graça salvadora de Deus há se manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobra, justa e piamente. Então, essa graça, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige. Por isso que nós temos que ter sensibilidade ao Espírito Santo. Se você não é corrigido, né, se você não aprende, é porque está faltando o Espírito Santo dentro da tua vida. 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o Espírito Santo nos corrige, nos ensina, nos mostra o caminho que devemos andar, de modo que agora não vivemos mais para o pecado, não vivemos segundo os dizeres do mundo, mas somos agora guiados pelo Espírito Santo. Isso tem que estar bem consciente na nossa mente, tá? Porque se não for assim, como está em Hebreus 12:8, se a pessoa diz que é de Cristo e vive no pecado, se baseando que a graça está sobre a vida dela, na verdade ela não é filho de Deus. Hebreus 12:8 vai dizer, mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ok? Então, quem vive no pecado não é filho de Deus. A nova criatura, o regenerado, ele luta contra o pecado. Não quer dizer que ele é impecável, que ele nunca falhe, não. Mas agora ele luta e ele consegue vencer pelo poder do Espírito Santo que está na vida dele. Ok? Então a graça não é um salvo-conduto para você sair pecando, fazer o que quiser. Não, eu estou salvo, faço o que eu quero, não. Nunca teve salvo. Ok? Tem um Espírito que incomoda todos os dias para que a gente possa permanecer no caminho de Deus sem se desviar. Tá bom? Próximo slide, por favor. A santificação não é legalismo ou aparente espiritualidade. E aí nós temos que entender o seguinte. Em muitos lugares, as pessoas tentam dizer que a salvação ou a santificação, ela é uma aparente legalidade. Então, a pessoa ela cria costumes para dizer que é santa. Não porque eu subo ao monte, fico 40 dias no monte, é porque eu sou santo. Não porque eu tenho um cargo eclesiástico, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou presbítero, o que é que seja, eu sou santo. Não. Eu uso roupas compridas, né? Mulheres que usam roupões, é santidade, tem nada a ver. Homens que só saem de social na rua, não tem nada a ver com santidade. Né? Santidade é uma operação do Espírito Santo na vida do homem, não tem nada a ver com costumes, né? com dogmas de igreja, conceitos de igreja, não. Tá? Então não é essa aparente legalidade que as pessoas muitas vezes dão por aí a respeito de santidade. E aí Colossenses vai dizer exatamente isso para a gente. Colossenses 2, 22 e 23. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, são doutrinas de homem que colocam para dizer que se você fizer isso é que você é santo, não tem nenhum valor. Isso não é santificação. Santificação é a operação do Espírito Santo, não de uma igreja, não de um conceito de uma igreja, não de um dogma de uma igreja, não. Isso não tem nada a ver com santificação. Ok? E aí vem o questionamento. De que adianta você dizer que é santo, né? Porque você tem um cargo, é pastor, mas se você amaldiçoa o teu irmão, se você não estende a mão para o aflito, de que adianta você dizer que é santo, que você é cheio do poder, que é um servo, uma serva de oração, se você vai na internet e fala mal do irmão, fala mal da irmã? Que santificação é essa? Né? Então não tem nada de santificação, não tem nada de santo na vida da pessoa, porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo não manifesta isso para o mundo, sobretudo para os seus irmãos. Ok? Próximo slide aí, por favor. Tá. E a gente precisa lembrar sempre o seguinte, que aquele que é santo na questão das roupas, né, não vai usar roupas indecentes. Né? Não é questão de pregar os costumes, mas é o equilíbrio. Como eu falei uma vez na pregação, eu sou separado de Deus, a pessoa tem 1000 piercings, 400 só na língua, tem um alargador de orelha, um alargador de boca. Não, eu sou santo. O Espírito Santo não faz isso na pessoa, né? Dá um equilíbrio. Mas Deus conhece o meu interior. Claro que conhece, até porque a modificação procede no interior do homem, né? A boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. Então, as pessoas tentam dar uma aparente legalidade que é santo, né?
ou se basear de que é santo, podendo fazer qualquer coisa. Não, não funciona dessa forma, ok? Então, a gente tem que estar bem atento a isso. E é claro que aquele que é nascido de novo, não, eu estou aqui numa roda de escarnecedores, estou aqui no boteco, sei lá, numa roda de samba, o pessoal está bem, eu não estou não, mas eu estou aqui. Aquele que é santo é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai te levar a frequentar esses lugares, a estar sentado em roda de escarnecedores, não vai estar. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo vai estar fazendo as coisas que são de Deus, não se misturando com as coisas do mundo, ok? Tem que estar bem atento a isso. Próximo slide, está aí? Já está lá? A santificação é mortificar, não, o anterior mesmo, é mortificar o velho homem e não maquiá-lo com aparente espiritualidade, é o que eu estou falando, né? A pessoa tenta aparentar que é santo, mas na verdade os atos dela, as atitudes dela não condizem nada com aquele que é regenerado, aquele que é santo, que está em processo de santificação, ok? Até porque, botei uma palavra aí, muitas pessoas falam, não, mas eu expulso o demônio, mas eu oro, eu faço sinais em nome de Jesus. Sim, mas até os regenerados vão fazer isso e não são de Deus. E a palavra diz exatamente isso aí para a gente aí em Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas como é que eles fizeram tantos prodígios? Porque Jesus é o nome sobre todos os nomes. Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder para todas as coisas, né? Mas o fato da pessoa muitas vezes ser usada, não quer dizer que de fato ela é santa, não tem nada a ver. Jesus é poderoso e ele opera, ok? Então santificação, como eu coloquei, é revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então isso é ser santo, é se vestir, despojar-se do velho homem e vestirmos-nos do novo homem, ok? Finalizando a santificação, vamos para o último tópico, que é a glorificação. Pode passar o slide, por favor. Então, o que é a glorificação? A glorificação é o último estágio, né, desse processo da redenção na vida do homem. É o momento que nós teremos agora um corpo glorificado, um corpo imune ao pecado, não mais essa natureza carnal, né, mas um corpo glorificado dado por Deus pelo Espírito Santo. E como eu coloquei, a doutrina da glorificação vai dizer que Cristo redimiu não apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. Pô, mas como assim? Esse corpo é caído, sim. Esse é caído. Mas essa redenção, ela atingiu de modo que nós ganharemos um novo corpo. Imune ao pecado, imune a doenças, né? Imune à dor. E isso é o que nós aguardamos. Ok? Pode passar o próximo slide aí. E o apóstolo Paulo foi quem falou muito sobre a questão, né, da glorificação. E eu coloquei algumas passagens aí para a gente ler junto rapidamente. Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias, né, do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a transformação desse nosso corpo, né? E ainda ele fala, aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, é a última etapa do processo de redenção, é quando teremos um corpo glorificado, imune ao pecado. Ok? Próximo slide. Quando vai ocorrer, então, essa glorificação? A glorificação ela vai acontecer exatamente depois da segunda vinda de Cristo, como eu botei para vocês. Nesse dia, os corpos de todos os santos serão ressuscitados, né, para que recebam um novo corpo glorificado. E os que estiverem vivos serão transformados com um corpo glorificado. Ok? Próximo slide, por favor. E aí, nós temos alguns textos onde Paulo vai escrever exatamente sobre essa situação, dessa transformação do corpo. Vou ler só algum texto com você aí, que é o de Coríntios 15, 51, 54, vai dizer aqui. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, né, os que estiverem vivos, seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Ok? Então, seremos transformados, os que estiverem vivos, né? E os mortos ressuscitarão para receberem um corpo de glória, um corpo imortal, né? Um corpo incorruptível. Ok? Vamos passar o próximo slide aí. E a questão é, por que seremos glorificados? Como eu falei, é porque ela é a etapa final da salvação. Sem a glorificação, o processo de salvação não estaria completo, ok? Então,
Jesus, ele foi o primeiro a ser glorificado, como eu coloquei, que está em Atos 26, 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, Cristo é o primeiro a ressuscitar, né, com um corpo glorificado, né, totalmente transformado. Ok? E com essa glorificação, nós passaremos a ter uma comunhão, né, eterna com o Senhor, como está escrito aí na palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, versículo 12, né? Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, após a glorificação, teremos uma eterna comunhão com o Senhor, conhecendo todas as coisas perfeitamente. Ok? Então, esse é o estágio final da nossa salvação. E ela, é claro, um evento futuro e certo, né? Como a palavra diz, aqueles que chamou, né, glorificou, lá no final vai dizer. Então, embora seja um verbo que está no passado, mas que ainda não aconteceu, mas no projeto de Deus já estamos glorificados, vamos dizer assim. Ok? Então, ela é infalível, isso acontecerá, né, fielmente. Próximo slide, por favor. Todos serão glorificados? Não. Né? Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para terem um corpo glorificado. Os que estiverem vivos serão transformados. Agora, os ímpios não. Os ímpios vão ressuscitar para quê? Para a condenação eterna, conforme está escrito em João 5,29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, esses, né, os que não estão em Cristo, receberão o dano da segunda morte. Né? Não terão um corpo glorificado. Glorificado é só para aqueles que foram alcançados pela obra redentora de Cristo. Ok? Próximo slide. Como será o corpo glorificado? Né? Aí tem muita curiosidade a respeito disso, a gente tem só indício do que pode ser. Né? O que a gente pode afirmar é que, de alguma forma, a gente pode entender que vai haver uma continuidade do nosso corpo com esse corpo, porque Jesus, quando veio glorificado, os discípulos o reconheceram, e também, de outra forma, vão entender que é uma total descontinuidade, porque estaremos com um corpo incorruptível, né? Imune ao pecado, né? Imune à dor. Então, quer dizer, o que a gente pode tirar da palavra é isso, que de alguma forma talvez tenha uma continuidade com esse corpo que nós iremos reconhecer, e totalmente descontínuo, porque agora é um corpo novo, né? De glória, um corpo totalmente incorruptível, imortal, ok? Então, isso é o que a gente ia falar sobre glorificação. É o último estágio da redenção, ela vai acontecer, já aconteceu no projeto de Deus, né? E todos nós, alcançados pela obra redentora de Cristo, teremos um corpo totalmente imune ao pecado, um corpo imortal. Ok? Feito isso, vou passar agora algumas considerações finais para que a gente possa finalizar o nosso estudo, tá? Pode passar o próximo slide aí? Depois de tudo que a gente viu, falamos sobre as consequências da morte de Cristo, né? Falamos sobre que ela foi uma substituição pelo pecado, foi um resgate, né, pago pelas nossas vidas, falou que julgou a natureza pecaminosa, falamos que a morte de Cristo ofereceu propiciação, né, só ela apazigua, né, o coração de Deus. Enfim, falamos do alcance da salvação, falamos dos atributos de Deus que operam na salvação, o amor de Deus, a graça de Deus, a imutabilidade de Deus, as promessas de Deus. Falamos das operações da salvação na vida do homem, que foi a conversão, arrependimento, fé salvadora, regeneração. E falamos também dos benefícios da salvação na vida do homem, a justificação, a adoção, santificação e glorificação. Com todos esses conceitos em mente, você pode depois rever cada uma das aulas, vamos considerar algumas coisas que a gente tem que entender agora para que a gente possa saber responder. Tá? A primeira coisa, salvação é um ato de Deus em direção ao homem e não o contrário. Então o homem não escolhe ser salvo, é Deus quem nos escolhe. E a palavra vai dizer exatamente isso em João 15,16, como lemos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Ok? Então, salvação é um ato, uma escolha de Deus. Você não acorda e fala, acordei, hoje eu vou ser salvo, vou buscar minha salvação. Não, isso não existe. Tá? É o chamado de Deus, Ele chama, né, predestinou, chamou, você ouve com fé, arrepende, e aí entra todo o processo de santificação, da regeneração. Ok? Segundo ponto que a gente tem que entender, a salvação é pela graça e não por obras. Falamos no início e vamos repetir de novo. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o homem não se salva
o homem não se mantém salvo, o homem não participa na salvação, esse é ato exclusivo de Deus. Eu participo na santificação como sendo um instrumento usado por Deus, mas na salvação, não. Você não se salva e não se ajuda na salvação, ok? É pela graça, por meio da fé, somente isso, ok? Próximo slide. Aí tem um tópico aí. Dizem que se eu pecar, o Espírito Santo sai de mim e eu perco a salvação. Pequei, o Espírito Santo foi embora, eu perdi a salvação. Onde é que está escrito isso na palavra de Deus? Não tem. Vamos entender. Todos nós pecamos. Seja por ato, ação, omissão, por pensamento, por palavras. Um dia, nossos atos, eles testificam contra nós e nós prestaremos conta disso. Então, vamos dizer que você seja uma pessoa boa, que nem diz o pastor Renan Dias Lopes. Você peque só uma vez por dia e por pensamento. Você perde a salvação todo dia, se for assim. Como é que fica? Todo dia você está perdendo a salvação. E quando, se você pecasse, o Espírito Santo saísse de você, a palavra de Deus fala que quem nos convence do pecado, é o Espírito Santo, como está em João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo sai de você, quem é que vai te convencer que você está no pecado? Sou eu? É o pastor da tua igreja? É o líder religioso? Não. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele não sai de você. Tá? Não tem essa situação. E você não perde salvação porque você pecou. Ok? Vamos lembrar da etapa, a gente ouve a palavra de Deus, a gente responde com fé, arrependimento, conversão, regeneração, nova criatura. Então, como é que funciona se eu perder a salvação? Passa aí o próximo slide. Se a salvação é um ato de Deus, como é que fica? Tem que chamar de novo? Tem que ouvir com fé de novo? Tem que se voltar para Deus de novo? Tem que haver novo arrependimento, assim, nova transformação, novo nascimento, nova regeneração, mas só se nasce uma vez. Como é que fica então a situação? Começa todo o processo. Então, isso não existe, não tem amparo na palavra de Deus. Ok? É importante saber que na regeneração nós somos comprados. Lembra quando eu falei? Uma das palavras da redenção era pagar o preço, o resgate que era exigido, que no caso foi o nosso pecado. E lembramos disso em 1 Pedro, ele vai dizer, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados, da vossa vã maneira de ver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então fomos resgatados. Lembramos dessa compra. É como se o escravo estivesse nas agorais e o indivíduo ia lá comprar o escravo. Ele comprava e ele pegava o escravo e mandava o seu servo selar com um anel que representava aquele comprador, que ele era propriedade agora daquela pessoa. Então foi isso que a redenção ela fez, Ela nos comprou, nos tirou do mercado de escravos e nos colocou um selo de Deus. Pedro vai falar isso, nós fomos comprados. E Paulo vai exatamente complementar isso daí. Passa para o próximo slide, por favor, para o pessoal acompanhar. Isso, vai dizer exatamente Efésios 1, 13, 14, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Lembra, da compra do escravo fomos selados, Pedro vai dizer isso. E Paulo vai confirmar que nós fomos selados, porque essa é a figura da compra, da redenção. Ok, então como é que fica? Eu fui selado, marcado. Eu pequei, tirou o selo. Aí eu fiz alguma coisa para merecer de novo a salvação? É meritocracia? Aí vou lá e coloco o selo de novo? Aí pequei, apago o selo? Vai ficar cheio de tatuagem, cheio de marca no corpo. Sabe, isso não tem amparo na essência da salvação. Ok? E outra coisa que ele fala em Efésios, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Então, o que é o penhor? Próximo slide, por favor, aí. O que é o penhor? O penhor é um contrato firmado em que o devedor entrega um bem ao credor para cumprimento da sua obrigação. Então, o credor fica com um bem como garantia de que o devedor vai cumprir a sua obrigação. Vamos na palavra de Deus.
Jesus fez uma promessa para a gente, acompanhe aí. João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele vai dizer que ele prometeu que ele ia preparar lugar. Essa foi a promessa dele. E ele continua lá embaixo no versículo 16 e 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Paracleto, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tá? Então ele fez uma promessa de que ia voltar. Ele deixou o Paracleto, Consolador, como garantia o Espírito Santo, né? Que ele é o penhor, como vai falar em Efésios, da nossa salvação, a garantia da nossa salvação. Nós somos o quê? Os credores pignoratícios. A gente tem, a nossa obrigação é o quê? É só conservar o bem. Nós não podemos desfazer esse contrato, só ele. E por isso que a palavra de Deus é para a gente que nós, na obrigação de conservarmos o bem, conservarmos o Espírito Santo, vai dizer em Tessalonicenses 5,19, né? Primeiro, não instigais o Espírito. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Então, não extinguir o Espírito, encher do Espírito, manter esse bem dentro de você. Esse é o conceito desse contrato, né, do penhor. Então, esse contrato, a gente não pode desfazer. Esse Espírito habita em nós como garantia de que Ele vai cumprir a sua palavra. Então, o Espírito Santo ele não sai de você. Não tem como você se desfazer disso. Ok, isso é uma obra divina, feita por Deus, pelo nosso Senhor. Tá bom? Então, entenda isso. Então a situação de que, pequei, perdi salvação, o Espírito Santo saiu, não tem amparo na palavra de Deus. Tranquilo? Fique muito tranquilo em relação a isso. E aí, né, a palavra vai dizer outra coisa. Passa aí o próximo slide, por favor. Em Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Então, o livro do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo, como está em Apocalipse 21, versículo 27. Então, o nome está escrito lá. Como é que seria então? Pequei, apagou o nome? Fiz por onde? Mereci. Escreve de novo? Pequei. E eu falei, se você for bom, pecar uma vez só por dia. Vai fazer buraco no livro, tanto escrever, apagar, escrever. Já está escrito, querido. Entendeu? Então, essas doutrinas que trazem por aí, que hoje o teu nome foi riscado. Não, se você é um salvo, está lá o teu nome. Tá? Isso tem que estar muito cristalino na tua cabeça. Até porque, passa aí o próximo slide. Não, já está isso aí mesmo. A questão do pecado. 1 João 2,1 vai dizer: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Santificação, ser salvo, não é sinônimo de impecabilidade. Mas se pecarmos, temos um advogado. Então, se a pessoa pecasse e perdesse a salvação, e o Espírito Santo saísse dela, para que está escrito isso aqui em 1 João? Rasga a Bíblia e joga fora. Não tem amparo isso. Nós falhamos, mas nós confessamos os nossos pecados e nós somos perdoados por Deus. Por isso que o regenerado, ele vai sempre confessar o seu pecado, porque o pecado incomoda, né? É mudança de vontade, de sentimento em relação ao pecado. Aquilo não agrada mais, aquilo incomoda, aquilo entristece, porque o Espírito Santo te leva a esse entristecimento que é para a vida. Então nós confessamos os nossos pecados. Então não tem esse negócio de que pecou, né? Perdeu o Espírito Santo, perdeu a salvação. Não existe isso, ok? Isso não tem amparo na palavra de Deus, tá bom? Então quem diz que a pessoa ao pecar perde salvação, que o Espírito sai dela, não conhece os rudimentos da salvação. Então é bom pegar a nossa aula lá do início e começar a ler para entender de fato o que é salvação. E como eu coloco aí, isso é uma expressão diabólica usada por muitas pessoas para colocar medo nas pessoas, ok? Próximo slide. Ser salvo, como eu falei, não é sinônimo de pecabilidade. Lembramos da santificação. Santificação é um processo, né, em que há uma participação nossa, porque o Espírito Santo ele vai nos levando, né, a esse processo. Nós somos o meio utilizado por Deus. Mas o fato de ser salvo não significa que nós somos impecáveis. Não, por vezes falharemos cada vez menos. Mas não vivemos no pecado, ok? Não é um salvo-conduto para você viver pecando. A graça não faz isso no homem. Se o homem vive no pecado, nunca foi salvo, nunca foi regenerado, nunca teve nova natureza espiritual, ok? Então a gente conhece as árvores pelo fruto. E a gente tem que gerar agora frutos de salvação, frutos do Espírito Santo. Tranquilo? Então, não significa em pecar,
e não significa pecar, que não vai pecar, né? E lembramos desse equilíbrio da santificação, do cartegazomai, né? Que você coopera no sentido que Deus utiliza você, né? Quando leva você a orar, quando leva você a ler a palavra, quando Ele usa você para consolar, para confortar alguém. Então, essa é a operação da santificação na vida do homem, ok? E aquele que é nascido de novo não está de volta no pecado, não está mais no mercado de escravos. Lembra? Foi comprado, resgatado e tirado do mercado de escravo. Então, não volta mais ao pecado, tá bom? Próximo slide, por favor. Mas eu conheço alguém que estava na igreja, né, e agora vive vive no pecado, e até em religiões pagãs, né? Uma religião pagã mundana qualquer, vamos supor. Mas ele estava na igreja. É simples. Pelo tudo que a gente aprendeu, ele nunca foi salvo. Porque se ele é salvo de nada, ele tem o Espírito Santo dentro dele. 1 João 5,18 vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então não tem essa situação de que a pessoa estava na igreja, agora está em outras religiões incorporando demônios. Nunca teve o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Não tem esse negócio do diabo chegar lá, entrar na vida da pessoa, tira o Espírito Santo e habita lá. O diabo é criatura, meu irmão. Nós somos agora os tesouros particulares de Deus, propriedade de Deus. O diabo não nos toca. Ele vai tocar se Deus permitir, como foi na vida de Jó. Mas aquele que estava na igreja e voltou para o mundanismo, para as religiões pagãs, nunca esteve com o Espírito Santo na sua vida, nunca foi regenerado, nunca foi nova criatura. É simples assim. A palavra nos garante isso. Então, oremos para que um dia, de fato, ele se converta, né? E faça todo esse processo de se arrepender, de se voltar para Deus, né? De ter uma nova natureza espiritual. Ok? Próximo slide. Então, o que define que a gente é salvo ou não é salvo? Duas coisas simples. Romanos 8,16 vai dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E outro é o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que define? É o Espírito que testifica comigo que nós somos de Deus e o fruto do Espírito na vida do servo de Deus. Aquele que é regenerado, aquele que é salvo, ele gera frutos, né? Ele gera frutos para a salvação, frutos oriundos do Espírito Santo de Deus, ok? Então isso é que nos define que somos salvos de Deus. O amor ao irmão, né? A nova natureza, os novos atos, novos pensamentos, nova maneira de ver as coisas, isso é que nos define, nos garante que somos salvos, ok? Próximo slide. A salvação não está atrelada a uma denominação, e é importante. Então tem muita igreja por aí que fala que se você saiu de lá, você perde salvação e sai debaixo do juízo e maldição. Isso simplesmente é uma aberração proferida diretamente pela boca do diabo, simples assim. Tá bom? Saiu de uma igreja, perdeu salvação, saiu de uma igreja, está debaixo do juízo, isso é doutrina de seita. O que é seita? Seita não é associação dos filhos do capeta, não. Seita tem nome de igreja, cristã inclusive. Mas elas colocam outro fundamento além da palavra de Deus para o homem alcançar a salvação. A salvação, né, ela é cristocêntrica, não é igrejocêntrica. Deus não deixou nenhuma denominação estabelecida na face da terra. Igreja, como eu coloquei para vocês, é do grego eclésia, né? Dentro de eclésia chamados. Aqueles que são chamados para fora. Comunidade dos chamados do mundo, chamados para fora desse mundo. Isso é igreja. Igreja somos eu e você que somos templo do Espírito Santo. Então Cristo não deixou nenhuma denominação na cruz do Calvário. Então se você está no lugar que ele fala, só aqui você tem salvação. Só aqui nós temos uma genuína revelação, uma doutrina revelada que mais ninguém tem. Sai. Isso é seita. Tá? Isso é seita. Salvação, ela depende unicamente do que Cristo fez, como nós aprendemos em todas essas aulas. Então, nessas seitas, nesses lugares, tem dezenas delas por aí. As pessoas que saem de lá, saem amaldiçoadas, saem achando que não tem salvação, saem achando que estão debaixo de juízo, né? Isso é coisa do diabo. Isso é diabólico na vida do homem, ok? E falam, os membros são ensinados, na verdade, né? A torcerem para que alguma coisa aconteça na vida daquele que saiu. Bota aí, por favor, o próximo slide. Né? Então, isolam aquelas pessoas, não procuram, não falam mais com aquela pessoa, porque Deus não quer que você fale mais com aquela pessoa. Né? Eles ficam torcendo para que aconteça alguma coisa na vida da pessoa, para dizer que eles estavam certos. Não falei que ia ter um juízo, lá veio uma doença, veio o desemprego. Mas eu pergunto, e os que estão lá e sofrem de doenças terminais? E tem doenças incuráveis? Estão lá
Por quê? Estão debaixo de juízo também? Ou vão dizer que eles estão com pecado oculto? Você entendeu? Isso é diabólico. Isso não tem amparo na palavra de Deus. Se você está nesse lugar e diz que você saiu de lá e perdeu a salvação, sai mesmo. Sabe que tu está lá num lugar que está difícil, ok? Não tem nenhuma doutrina bíblica a respeito da salvação de Deus, tá bom? Então vamos entender aí, João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a pessoa sai de lá e é odiada. Os sectários que ficam são ensinados a não procurar, não amar. Que discípulo de Cristo é você? Você pode ser quem for, o líder religioso da maior denominação que tiver. Se não tem amor, você não é discípulo de Cristo. Você não tem a vida de Cristo na sua vida. João 3,15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, se você odeia o seu irmão, você é homicida, e não tem vida eterna em você. Isso está na palavra de Deus. Mateus 5, 44, 48. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então a palavra nos ensina a amar os nossos inimigos, a fazer bem a que nos fazem mal. Então como é que você vai desejar o mal, querer o mal, para uma pessoa que saiu do meio da tua igreja, por exemplo, de uma denominação? Você tem tudo, menos a vida de Cristo. Tudo, menos salvação. Porque salvação implica fruto do Espírito Santo. Amor é o principal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nisso que nós somos conhecidos, que somos discípulos de Deus. Ok? Então, sai de lá, debaixo de maldição. Não existe. Mentira, não sai. Isso é coisa do diabo, não vem da boca de Deus. Ok? Próximo slide, por favor. E eu trago um alerta para vocês. Ali eu falei em Oséias 4,6, né, que meu povo vai estar sendo instruído por falta de conhecimento. Vamos lá. Mateus 7, 6, 7. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, porém o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Eles ensinam mandamentos de homens para subjugar as pessoas ao medo. É o que fazem, porém, nas seitas, né? E são hipócritas, porque eles falam mal dos outros e é exatamente o que eles fazem, né? Complicadíssimo. 2 Pedro 2, 1, 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós de negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Avareza. Tudo é dinheiro. Ninguém está preocupado com você em muitos lugares, não. Está preocupado com o teu dízimo, com o teu dinheiro. Então, se você sai, é dinheiro que ele vai perder. Ele vai dizer que você sai debaixo de maldição. Mas tem muitos lugares que a ovelha nem tem acesso ao líder lá maior. Ele nem sabe que a ovelha existe. Não tem contato. O pastor não conhece nem o seu rebanho. Mas o que ele quer saber é do teu dinheiro. Aí tu que vê por aí, pastores ricos, homens ricos, às custas das pobres ovelhas, muitas vezes está desempregado, dá o seu dízimo com fé, a sua oferta com fé, e o que interessa para eles é isso. Mas sentar com você para te confortar, para te consolar, para saber se você precisa de alguma coisa, não, nem chega perto de você. Ok? Mas a sentença desse não está, diz a palavra de Deus. E Oséias 4, 6, o meu povo está sendo instruído por falta de conhecimento. Então, muitos estão sendo enganados por falta de conhecimento. Então, você precisa acordar nessa hora. Você entender que se você está numa comunidade que fala que só lá tem uma doutrina revelada, só lá eles seguem a palavra genuinamente, que só lá tem salvação, sai. Salvação é obra de Deus, não é obra de igreja. Salvação é cristocêntrica, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, essa denominação, ou essas denominações que tem por aí, surgiram agora, nesses últimos séculos. E para trás, todo mundo foi para o inferno? A gente tem que aprender a pensar e raciocinar. Ok? Próximo slide. Mas o Espírito Santo, né, deu um sinal de que quem saia da nossa igreja sai debaixo e de maldição, né, pedia salvação. Só se for o espírito do capeta que deu um sinal desse. O espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito do diabo. Porque o paracleto, ele não faz isso. Primeiramente, a igreja é cristocêntrica, a salvação é cristocêntrica, ok? Pela graça social, por meio da fé. É obra de Deus, não é obra nossa. Segundo ponto. A essência do Espírito Santo é o paracleto, né? Lembra lá o paracleto? João 14, como eu falei, 16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Então o paracleto, quem era o paracleto? Era na figura do exército romano, era um soldado
que ele ia ao lado do exército, confortando, falando, ó, nós vencemos a última batalha, vamos vencer essa. Eu sei que está difícil, mas levanta, tenha bom ânimo. Esse era o Paracleto. Ele ia o tempo todo durante a batalha, exortando, né, levantando o moral da tropa, estou contigo, Deus está conosco, vamos vencer essa também, né? Somos vencedores, eu sei que está difícil, mas levanta a cabeça. Essa é a essência do Espírito Santo, confortar, consolar, edificar, ensinar. Então o Espírito Santo não pode dizer, dar um sinal para a pessoa para dizer que saiu de uma igreja, ela perdeu a salvação. Isso é incompatível com a essência do Espírito Santo, com a natureza do Espírito Santo. O Paracleto não faz isso, o homem faz isso. Uma denominação religiosa faz isso, um líder religioso faz isso, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo jamais te abandona, jamais te deixa, como está ali no terceiro ponto, né? João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O homem te abandona, a religião te abandona, o líder te abandona, o Espírito Santo jamais te abandona. Você foi comprado por Deus com preço de sangue, você é propriedade do Senhor, tesouro particular de Deus, ok? Então, esse negócio de sinal que você sair e pedir a salvação, é do diabo, é diabólico, é incompatível com a essência do Espírito Santo. Quem fala isso não conhece o Espírito Santo, ok? Então isso tem que estar bem arraigado no teu coração. Você é tesouro particular de Deus, amém? Próximo slide, estamos acabando. O diabo, ele age como sempre agiu, distorcendo a palavra de Deus, não é? 2 Timóteo vai dizer isso rapidamente, 3:5, né? Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão falsos tempos trabalhosos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, não tem amor pela ovelha, não tem amor, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te. Então, aparentemente ele tem piedade, aparentemente é santo, mas ele nega todo o processo de salvação de Deus e coloca a salvação de Deus atrelada à sua denominação, porque ele quer, ó, o teu dinheiro, né? E quer te afastar exatamente do caminho da verdade. Salvação, ela vem por ato de Deus, ok? Próximo slide. Então precisamos entender o seguinte: primeira coisa, guarde aí no teu coração, Deus te fez a imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança, e dotou você de intelectual, para que você possa estudar, entender, raciocinar, e não para que você possa ser presa fácil na mão de lobos, né, em pele de cordeiros, homens arrogantes, como lemos anteriormente, não é? Que se acham detentores da verdade e acima do bem e do mal. Então, ouse questionar, ouse raciocinar, ouse, né, pensar, estude a palavra de Deus. Começa aqui pela EBD, veja todos os textos, tudo que a gente trouxe para você, estude, para que você possa ter convicção da tua salvação, daquilo que Deus fez por você. Então estude a palavra e não doutrinas. Não, nós temos aqui uma doutrina, um livrinho que você vai ler. Não, estude a palavra de Deus é a salvação, é verdade. Não livrinhos, doutrinas de homens aí de igreja, não, estude a palavra para você não ser enganado, ok? Infelizmente, tem muitas pessoas boas escravizadas em muitos lugares que são seitas. Eu conheço pelo menos, nós temos mais de 30 mil denominações evangélicas, centenas delas são seitas. Eu conheço pelo menos 10 aqui no Brasil que são seitas. Salvação só tem lá, saiu de lá, perdeu a salvação. Então você tem que estudar, você tem que aprender, porque senão você fica preso pelo medo, achando que o que ele está falando é verdade, que Deus está falando, ele nem é boca de Deus, está sendo boca do diabo na tua vida, trazendo uma palavra de condenação para você quando não existe, trazendo um juízo para você quando não existe. E muitas pessoas ficam presas a isso. Ai, será que eu perdi salvação? Será que tem um juízo? Ah, eu estou passando por isso, é porque Deus está me castigando? Não, querido, passaremos por lutas, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Deus está conosco. Luta faz parte desse corpo que padece, mas teremos um corpo glorificado, que é imune à dor, à doença, a pecado. Essa é a nossa herança, a herança dos servos de Deus, dos salvos. Isso tem que estar no teu coração, tem que viver por isso, ok? E aqui nós não somos donos da verdade, como bota no final ali. Nós temos amigos da Assembleia, eu sou da Presbiteriana, né, da Batista. A gente pode divergir alguns pontos escatológicos, está tudo certo com amparo na palavra, mas nós nunca divergiremos no fundamento da salvação, que ele é dom de Deus, é por Jesus Cristo e não por causa do homem ou de uma denominação, ok? Isso está fora de cogitação, ninguém diverge quanto a isso. Igreja não salva ninguém, essa nossa igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo. Ah, não estou contente aqui, vai para outro lugar, ser instrumento na mão de Deus, vai na paz do Senhor e vai ser usado, vai apresentar fruto do Espírito onde você esteja.
Você é um salvo, você apresenta fruto do Espírito onde quer que você esteja, ok? E por fim, para a gente finalizar, nunca se esqueça, coloca aí, Thales. Isaías 64:6. Nós, olha quem somos nós. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Estes somos nós. O homem é esse daí. Essa é a nossa natureza, imunda, pecadora, trapo de imundícia, a nossa justiça. Isso somos nós. Porém, próximo slide. Mas ele, Cristo, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós que estávamos no abismo até Deus, pelo ato de Cristo fomos reconciliados com Deus, fomos expiados da nossa culpa, fomos regenerados, estamos no processo de salvação, estamos justificados diante de Deus pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Por isso, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, que nos salvou, sem merecermos, favor imerecido, não merecemos, somos falhos, somos pecadores, mas ele olhou e nos amou, não importou com a nossa circunstância, nos trouxe, nos acolheu, nos selou, nos colocou o Espírito Santo, o Paracleto, que não nos abandona, né? Nos separou por uma grande salvação, nos fez filhos dele, nos deu direito a uma herança, e essa salvação ele mantém todos os dias na nossa vida, ele quem opera isso na nossa vida, não depende de nós, a gente não se salva, a gente não se mantém salvo, a gente não precisa, a salvação nos trata lá de uma denominação, mas unicamente a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, amém? Então que você possa guardar tudo isso, rever todos esses ensinamentos, e reler, para que você possa ter argumento para combater quando vier dizer para você que se você saiu de algum lugar, perdeu a salvação. Repreende, isso é boca do diabo, não é palavra de Deus. Sem medo algum, pode sair, a salvação ela é garantida através de Cristo, por tudo que nós vemos aqui nesse estudo, amém? Fique em paz, fique com o coração tranquilo, não há nenhum juízo sobre a tua vida, tá? Não há nenhuma condenação, ninguém vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem nos justifica. Você já está justificado e salvo em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos ao teu nome, nós te bendizemos por esses ensinamentos. Meu Pai, que tudo isso possa estar gravado na nossa mente, no nosso coração, para que possamos caminhar firmes com a segurança de que o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos resgatou. Meu Pai, que a cada dia possamos nos encher do teu Espírito Santo, que possamos dar fruto do Espírito, que possamos ser instrumentos para alcançar outras vidas. Por isso, abençoa cada um dos corações que ouviram esta aula. Meu Pai, que todo medo, todo temor, toda dúvida que porventura houver nos corações, possa, pelo poder do Espírito Santo, ser retirado nesta hora. Que toda palavra de maldição, de juízo que foi colocada, seja repreendida nesta hora, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, nessa hora, que o Senhor possa abençoar os corações, trazendo o renovo da alegria, o renovo da paz, a certeza da segurança, da salvação em Cristo Jesus. Abençoa-se as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a tua vida.